Queridos, graça e paz, boa noite a todos e todas que já estão aí nos acessando pelo Facebook. Que bom que você já está conectado aí com a sua família. Tenho certeza que essa noite, no nosso culto de quarta, como nós temos dito, é a nossa quarta da fé, onde nós temos a oportunidade de colocar a palavra de Deus diante da gente, compartilhar experiências de fé, de oração, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que essa noite Deus também vai falar ao teu coração. Eu creio nisso. Quando o povo de Deus se reúne para fazer coisas boas, Deus se revela a nós, né? Nós cremos nessa palavra. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor para falar sobre a tua palavra, o Espírito Santo do Senhor vem até nós e ministra em nosso coração. Então, convido você nesta noite, onde você estiver, a baixar sua cabeça em reverência ao Senhor, se conectando de fato àquilo que a palavra de Deus quer tratar no teu coração nesta noite. Muitas coisas, às vezes, nos impedem de adorar ao Senhor, e a gente sabe que dentro do templo, ali, naquele ambiente que é separado para isso, às vezes nós temos coisas à nossa volta que já interferem um pouquinho o nosso culto, né? Um ruído, um chiado, um falatório, às vezes, né? Um irmão conversando, a gente tem dificuldade, às vezes, com isso, e mexendo no celular, fazendo essas transmissões, né? Acompanhando o culto, às vezes, pelas mídias sociais, a gente sabe como isso triplica, né? Às vezes você está no meio de uma transmissão, no meio de um culto onde Deus está falando no teu coração, você está cantando, às vezes recebe uma mensagem de um amigo, aí conversa um pouco. A gente sabe que tem coisas que são inevitáveis por estar dentro de uma casa, mas se você conseguir agora separar aí 40, 50 minutos do seu tempo, da sua noite, para adorar ao Senhor, para separar um tempo de qualidade com Deus, faça isso agora. De verdade, entregue o seu culto ao Senhor, permita que o Espírito Santo de Deus ministre e fale ao seu coração em nome de Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que chega às nossas vidas com liberdade. E nesta noite nós vamos compartilhar a tua palavra, estudar o seu texto bíblico e também, Senhor, exaltar e glorificar o teu nome. Te pedimos, Pai, nesta noite, pela vida da Thalita, da Thaís, da Ana, do Jorge, que vai nos conduzir em adoração, que o Senhor os use para a glória do teu nome e que o nosso louvor, Pai, o louvor deles, o nosso, estamos aqui adorando ao Senhor, chegue até o teu trono de graça e verdadeiramente, Pai, coloquemos diante do Senhor a nossa adoração, a nossa exaltação. Pai, que cada oração feita aqui, contemplada com certeza pelo Senhor, a seu tempo, Pai, sejam atendidas conforme a tua vontade, conforme o seu planejamento sobre as nossas vidas. E que a tua palavra chegue aos nossos corações nessa noite e faça morar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, nessa noite nós estamos com a Thalita, com a Thaís, com o Jorge, com a Ana. Os nossos irmãos vão nos conduzir em adoração neste momento. Eles vão entoar duas canções, dois louvores bastante conhecidos nossos. Então, convido você a adorar o Senhor conosco, e logo após a mensagem também teremos um hino de adoração ao nosso Deus. Então, não se desconecte logo após o amém da mensagem, porque o nosso culto ainda continua. Aguarde lá a oração final, como nós fazemos na nossa igreja, e eu tenho certeza que Deus administrar no seu coração. Então, quero passar, nessa hora, a palavra para a Thalita, para a Ana, ou para o Jorge, ou para a Thaís, eles vão nos conduzir nesse momento. Boa noite, irmãos. Que prazer estar, embora virtualmente, mas adorando e bendizendo o único que é digno de toda a honra, de toda a glória. E nesse momento difícil que estamos passando, escolhemos começar com o cântico Te Louvarei, não importa as circunstâncias. Estamos louvando o nosso Deus, porque Ele tem se feito presente em nossas vidas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. O cântico que nós vamos entoar agora é uma oração, pedindo ao nosso Deus que sare nossa nação, que tenha de nós misericórdia, que repreenda esse mal que está sobre todo o mundo e que possa ter cura para o seu povo. Então nós vamos cantar agora, sare esta nação, Senhor, tenha de nós misericórdia. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção,
liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Amém. Amém. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. E é essa a nossa oração. Nós a fizemos agora, né, de forma direta, através da canção, através do louvor. Nós vamos fazer isso agora de forma direta, também com o diálogo, com a conversa com Deus. Durante o dia de ontem, hoje, alguns irmãos compartilharam alguns pedidos de oração pelo nosso WhatsApp, por mensagem, comigo, né, e a gente vai pedir ao Senhor nesse momento pela nossa nação. Nós vamos pedir ao Senhor pela vida do pastor Sócrates, que é o secretário executivo da nossa convenção, que tem se recuperado. Nós temos acompanhado o quadro de saúde dele, né? Tem se recuperado, mas ainda está em estado grave, que Deus cuide. Nós vamos orar pedindo ao Senhor por aqueles que têm sofrido com o coronavírus. Hoje, nas últimas 24 horas, nós tivemos o maior índice de infectados, né, registrados aí pela nossa Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então, pedir ao Senhor que cuide das nossas vidas, né, nos dê saúde para enfrentar esses desafios, também nos dê equilíbrio emocional para passar por tudo isso. Pedir ao Senhor pela nossa igreja, pelos profissionais da saúde, como temos feito, pelos nossos governantes, né, que o Senhor, nosso Deus, continue cuidando da nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades. Também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm nos auxiliado nas demandas da igreja do dia a dia. Alguns irmãos estiveram na semana passada ali conosco, limpando algumas áreas da igreja, todos, um grupo bem pequeno mesmo de irmãos que se levantaram para nos auxiliar, foram ali, ajudaram a pintar algumas áreas que estavam bem sujas da igreja, limpando algumas áreas que estavam também com pintura, né, bem velha. Então, os irmãos se colocando à disposição para nos ajudar nesse tempo, né, todos com luvas, com máscaras, tentando se prevenir o máximo, cada um num canto, para não ter muito contato um com o outro. Nós conseguimos formar algumas cestas básicas nesse início de mês, onde conseguimos ajudar os nossos irmãos que estavam aí, que normalmente recebem, né, estão aí cadastrados na ação social da nossa igreja. Então, Deus tem movido a igreja do Senhor a cuidar, né, com mordomia daquilo que Deus tem nos dado, né, dos nossos recursos financeiros, dos nossos bens, da alimentação do povo. Então, nós vamos agradecer ao Senhor pela fidelidade
do povo de Deus, que tem se colocado de pé para, em tempos de crise, ser a igreja do Senhor, né? Como nós temos dito, a igreja sou eu. A gente sabe que nada vai substituir a presença física, quando a igreja se une ali para adorar ao Senhor. Os irmãos não têm noção de como nós estamos aflitos também por isso, né? Desejo de estarmos juntos, como tenho dito em quase todos os cultos, nós já estamos planejando esse dia do retorno, com certeza será uma celebração linda, uma celebração festiva, né? Quem sabe conseguimos fazer neste dia a nossa celebração de ceia, batismos, a apresentação de crianças, um almoço, enfim. Nós estamos aí imaginando, né, esse dia, nada substitui a presença física ali. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui como igreja, participando, cooperando, pregando o Evangelho de Cristo, e Deus tem nos dado a sua graça diante do que nós temos feito para pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós vamos orar ao Senhor. O irmão Reginaldo tinha compartilhado conosco, né, para orarmos pela Luísa, que é componente do grupo Louvação, que está aí com sintomas também do Covid-19, né? Assim como outras pessoas que têm se apresentado e chegado até a gente. Olha, estou com sintomas. Nossa irmã Raquel, da nossa igreja Raquelzinha, que trabalha também na área de saúde. Então, tantos outros aí que nós temos orado também nos últimos cultos e vamos fazer hoje mais uma vez. Pela família Lino, enlutada, continuar orando pelos nossos irmãos, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem feito a obra. Então, nesse momento, aí no seu lugar, aí na sua casa, aí no seu local de trabalho, na sua condução, onde quer que você esteja nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida e que a sua oração seja sincera diante do nosso Deus, uma oração de fato com fé, depositando sobre ele as nossas ansiedades e as nossas lutas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que nós temos enfrentado, porque como a tua palavra diz e nos ensina, o seu poder ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, no tempo que nós estamos mais fracos, é que de fato estamos fortes. Então, que o Senhor trate o nosso coração da maneira, Pai, que o Senhor sabe nos tratar. Que o Senhor abençoe a nossa vida, Pai, nos dando sempre um mantimento para a nossa casa. Por isso também queremos te agradecer pelo pão de cada dia, que não tem nos faltado. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua igreja, a Igreja Batista na Pauliceia, pelos irmãos que têm notado e entendido a necessidade do momento e têm cooperado com os quilos de alimento, com cestas básicas, para que aqueles que menos têm nesse momento possam ser abençoados. E nisto, Pai, nós vemos a tua mão de poder sobre a vida do teu povo. Aqueles que têm cooperado, Pai, com fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nos alimentos, como o Senhor tem tratado cada família e não deixado faltar nada. Muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor tem de tratar a nossa vida e a nossa família. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos nesta hora, não só por aqueles que estão com coronavírus, mas com todas as outras enfermidades, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor trate os enfermos de forma especial nesse momento, que carecem de saúde, de tratamento, de portas de hospitais abertos para serem contemplados também. Que em nome de Jesus, aqueles que estão em tratamento de câncer, hemodiálise, em tantos outros, possam ser atendidos, Pai, tanto nos hospitais privados como nos hospitais públicos. Abençoe, Pai, os profissionais de saúde, aqueles que estão ali tratando de forma direta, combatendo de forma direta, linha de frente, Senhor, neste momento que estamos vivendo de pandemia. Abençoe a nossa igreja, toda a liderança, Pai, todo o corpo administrativo também. Abençoe a nossa vida à frente da igreja, Pai, a família pastoral. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor renove a nossa força a cada dia, o nosso ânimo, Pai, e sempre orientados pelo Senhor para tomar as decisões que venham dos altos céus. Pai, abençoe a nossa vida, abençoe a Luísa, Pai, do Grupo Louvação. Abençoe o pastor Sócrates, que tem ali passado dias difíceis, nosso executivo da convenção. Abençoe a sua família, os outros pastores que têm sido contaminados, pastor Naildo, Pai, amigo nosso, pertinho aqui da nossa igreja, que em nome de Jesus, Pai, todos eles sejam cuidados diretamente pelo Senhor, com a tua mão de poder e graça. Senhor, continue a suprir as necessidades dos nossos lares, da nossa igreja, cuide das crianças que estão em casa, Senhor, sem poder estudar, mas estão tendo aulas online, que em nome de Jesus elas aproveitem o máximo, não percam, Pai, esse ano. Abençoe os professores, as professoras. Abençoe, Senhor, os que estão trabalhando diretamente na segurança pública, que eles também sejam amparados pelo Senhor a cada dia, colocando em ordem, Pai,
o nosso estado, o nosso município, abençoe os nossos governantes, Senhor, cada um deles, prefeito, governador, o presidente, os vereadores, os deputados, os senadores, poder legislativo do nosso país, que em nome de Jesus, Senhor, tenhamos a certeza que o Senhor está conosco a cada instante, suprindo as nossas necessidades e com sabedoria, Senhor, colocando no coração destes homens a tua palavra, Senhor, o teu reino, que de fato venha sobre nós. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. Tempos difíceis, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado sabedoria, e nós temos a certeza que o Senhor está conosco, tanto suprindo a nossa necessidade, como também nos dando estratégias, ousadia para pregar o Evangelho e, de fato, continuarmos sendo usados pelo Senhor para abençoar outras vidas. Você, aí, na sua realidade, coloque no seu coração o desejo de abençoar a vida de alguém. Durante esse período de quarentena, momento em que estamos reclusos nas nossas casas, né, vivendo esse tempo na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, vivendo muito no nosso aconchego, é muito comum que a gente se acomode, não é mesmo? Que a gente cuide da nossa saúde, cuide das nossas vidas, sim, fundamental, necessário, mas também nos leva a um comodismo. Que em nome de Jesus o Senhor te desperte nesses dias também para pregar a palavra de Deus, abençoar a vida de quem esteja precisando, tanto compartilhando mensagens que edificam, como também suprindo as necessidades físicas e emocionais dos nossos irmãos. Lembrando da nossa campanha de oração da família. Não é amigo oculto da família, é campanha de oração. Ligue, faça contato hoje ou amanhã com pelo menos 1, 2, 3 famílias, orem junto, compartilhe esse momento de comunhão e cuidado também da parte do Senhor. Procure irmão Aguinaldo, irmã Marinalva, irmã Neuzeni, coloque lá, avise que você está participando dessa campanha, para que a gente possa potencializar cada vez mais esse cuidado de Deus através da oração. Vamos para a palavra de Deus nesse momento. Mateus, capítulo 7. Vamos dar continuidade ao que o Senhor tem falado conosco, tratando. Estamos aí muito pertinho já do fim. Nós temos pelo menos, a contar o de hoje, né? Pelo menos mais 5 ou 6 estudos, 6 estudos, para fecharmos o Sermão do Monte. Então, acredito que neste mês de maio, finalzinho do mês de maio, a gente esteja fechando, completando assim 1 ano seguidos, de maio a maio, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Muitos irmãos nos acompanharam desde o início, né? E estão aí com o Sermão da Montanha, olha, memorizado, decorado, né? Com toda a sua parte técnica, né? Que a gente chama de exegese, a sua hermenêutica, com aplicações para a vida, como também se abastecendo de entendimento da palavra de Deus para ensinar para outras pessoas. Hoje nós vamos ler Mateus 7, de 7 a 12. O texto bíblico diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, lhe pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis, os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Pai, nós lhe pedimos pela tua palavra nesta noite, que ministre aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos ali no Sermão da Montanha, e com certeza, Pai, abençoa a vida deles, abençoa a Palestina do primeiro século. E eu tenho certeza que também essa palavra tem abençoado a nossa vida no decorrer da história e abençoado as nossas casas também nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, vai entender muito bem esse texto, entende muito bem esse texto, porque a ênfase dele é ensinar sobre a generosidade do reino de Deus e a lógica do reino de Deus. Eu e você, com o nosso senso de justiça, com o nosso senso crítico, nós somos tentados, motivados, impulsionados
a fazer o bem a quem nos faz o bem, a sermos vingativos com quem cometeu um delito contra nós. É muito comum pensarmos assim. A nossa sociedade, a sociedade contemporânea ocidental, ela trabalha muito nessa lógica cultural da sociedade. Nós trabalhamos muito no conceito da meritocracia, inclusive nas nossas relações. Jesus sabia que as pessoas daquele tempo também tinham essa lógica, até porque ainda estava no coração deles, na mente deles, a lei onde falava sobre olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Isso era algo muito comum na vida daquelas pessoas, né? Era a forma deles viverem, era a forma de se expressarem. Então, Jesus sabia que a lógica do reino era uma lógica um tanto quanto diferente. A lógica do reino é perdoar 70 vezes 7, a lógica do reino de Deus, aquilo que Jesus estava ensinando ainda de forma inicial para os seus discípulos, é o evangelho da graça, o evangelho do acolhimento, é a lógica um tanto quanto diferente daquilo que nós entendemos hoje na sociedade e que eles, naquele tempo, tinham uma dificuldade também muito grande de colocar em prática. E Jesus sabia que em Mateus capítulo 7, quando Jesus vira a chave para o terceiro bloco de ensino do Sermão da Montanha, levando os seus discípulos a cumprirem o ID, a levar a palavra de salvação e esperança, a viverem e a pregarem um novo evangelho, que na verdade era o evangelho do reino que Jesus inaugurou. A mensagem de Deus era a mesma, mas a forma de se expressar, a forma de se colocar, a forma de se portar diante da sociedade tinha mudado um pouco na sua lógica. Jesus sabia que os seus discípulos, se não fossem transformados, se não entendessem a ênfase de Jesus, a essência do evangelho, eles teriam dificuldade de compartilhar, principalmente com os gentios. É muito comum trazermos para a gente aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Nós temos os nossos ciclos de amizade, na igreja, às vezes é assim, nós temos o nosso grupo, aquele grupo que a gente tem um pouco mais de afinidade. Na vida é assim, nós temos a nossa família, que nós priorizamos a todo tempo, e é verdade, nós somos impulsionados a isso, nós colocamos e fazemos a nossa regra de prioridade, nós fazemos um escalonado, né? Olha, esse daqui primeiro, não, esse daqui segundo, ok? Esse terceiro aqui, se sobrar, vai chegar nele. E Jesus sabia que a pregação da palavra, ela poderia sofrer, a pregação da palavra poderia sofrer essa interrupção na mente dos seus discípulos, porque era algo que eles viviam com muita prática, com muita realidade. Então, Jesus usa o exemplo da relação pai e filho, mãe e filho. Por isso que eu disse no início da nossa mensagem, que você, pai e mãe, entenderia um pouco melhor. Entretanto, não só os pais vão entender essa mensagem, porque você que é filho sabe muito bem a relação de um pai com você. Você que foi tratado dentro dos moldes, né, naturais de uma família, você sabe do carinho, da atenção que o seu pai, que a sua mãe dá a você. Nem tudo o que o seu pai, o que você pede para sua mãe e para o seu pai, você recebe. Talvez você saiba muito bem disso, né? Talvez você tenha imaginado muitas coisas, ganhar na vida, adquirir, e seu pai e a sua mãe simplesmente num determinado dia disse não. Um não seco, né? Aquele não que você sai quase que quicando, né, por não ter recebido, frustrado às vezes por ter idealizado algo, mas eu tenho certeza que o não que você recebeu, ele é consequência de algo. É consequência de uma análise dos seus pais para a sua realidade, é consequência da falta de recursos, é consequência daquilo que seus pais já viveram e sabem que se você tiver aquilo, isso vai te prejudicar. Então, Deus, ou seja, Jesus Cristo ali com seus discípulos, sabe que a forma de expressão, olha, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Lógico que não. Nós vamos dar sempre o melhor para os seus filhos. O que Jesus está tentando dizer? Que todos aqueles que Jesus, que o próprio Deus criou, estavam inclusos no reino. E não só aqueles que pareciam bons, que eram os judeus. Jesus sabia que futuramente, num futuro muito breve, muito próximo, os gentios seriam evangelizados. A palavra de Deus chegaria para aqueles que não eram considerados filhos amados. Os judeus sabiam que a mensagem era para eles sabiam que Jesus era judeu, eles sabiam que a totalidade dos discípulos eram judeus, então tudo estava muito confortável.
Tudo estava dentro ali do seu pacote. Olha, é para a gente, é o povo hebreu, é o povo judeu, tudo está entre a gente aqui. Então, o que o Pai, o que eu pedir ao Pai, o Pai vai me dar. Isso, Jesus sabia que o clamor de salvação não se limitava a um determinado povo. Assim como a gente sabe hoje que a salvação não é só para Israel, nação. E nós consideramos que o Israel é todo o povo de Deus. Imagina você entendendo que o Messias era para o seu povo. E agora todo mundo pode receber a palavra de salvação do Messias. Isso é uma quebra de paradigma, isso é uma quebra de cultura muito grande. Aquilo que eles acreditavam a vida inteira e estudaram a vida inteira estava sendo alterado pela palavra de Jesus. Jesus, sabendo dessa necessidade de proclamação para todos os povos, começa a preparar os seus discípulos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso se concretizando ali entre Paulo, Silas, Barnabé, Cornélio, a palavra de Deus alcançando de forma direta e sistemática também os gentios. Mas já nos evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus Cristo começa a transformar isso, dando dignidade à mulher cirofenícia, à mulher samaritana, Jesus ali no poço conversando com a mulher, pedindo água a ela. Nós vamos ver que Jesus começa a quebrar os paradigmas, mas antes disso, antes de começar a tratar e a agir, os seus discípulos estavam pelo menos com a mente preparada para a missão. Irmãos, o grande desafio não é só irmos lá e proclamar o evangelho. Esse não é o maior desafio da fé cristã. Ir e falar. Um dos grandes desafios e dos grandes vilões, às vezes, para aquele que serve a Jesus e entende a necessidade de proclamação, é você entender a necessidade da proclamação. Quando você entende a necessidade da proclamação, não há impedimentos. As barreiras podem até se levantar, os conceitos, a tradição, como era esse caso aqui do texto bíblico, ela pode até se levantar e tentar te parar. Mas quando você entende que há uma necessidade, meus irmãos, é onde nós entendemos o nosso chamado. É onde nós entendemos o nosso conceito de fé e ide. Aquilo que Jesus ensina em Mateus capítulo 28. Nós sabemos que esses discípulos aqui, eles pegaram um pouco da ênfase do que é o ide, mas principalmente essa ênfase do ide, a missão, a necessidade da proclamação, ela é plena quando Jesus ressuscita e ascende aos céus. Volta para os céus, ao lado do Pai. E os seus discípulos entendem que Jesus Cristo ele cumpre a sua missão de ensinar e viver a sua humanidade ensinando sobre o reino, proclamando, ensinando o reino de Deus. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Não só dando boas notícias, como em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Não só entendendo que todas as suas necessidades serão supridas se buscarem primeiro o reino dos céus. Mateus capítulo 6. Mas essa necessidade do tratamento também se desdobra na necessidade da missão. Eu e você, enquanto cristãos, nós sabemos que existem promessas sobre a nossa vida. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 5. Nós entendemos também que para viver essa promessa, nós precisamos estar engajados no propósito do reino. É a prática de justiça, oração, a esmola e o jejum. Essa tríplice que nós chamamos de sedac. Entendendo a prática de justiça, nós estamos prontos para a missão. E o mestre ensina isso em Mateus capítulo 7. Essa bondade de Deus, esse cuidado de Deus sobre a vida dos judeus, começou a transbordar por dentro do judaísmo e alcançar os povos que estavam à sua volta. Portanto, tudo o que vós quereis, os próprios gentios, os próprios judeus, todo o povo, eu e você, tudo, portanto, que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também por vós, porque esta é a lei dos profetas. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o que os profetas, o que as leis estavam estabelecidas lá atrás, se cumpre agora. Aquilo que vocês querem para você diante do Pai, vocês não pedem pão e o Pai lhe dá? Agora, um filho meu, gentio, vai pedir pão, eu vou dar pedra. Vocês também precisam fazer a mesma coisa, porque o que vocês querem que os homens façam sobre vocês, inclusive os gentios,
vocês precisam também fazer por eles. E isso não é só o meu novo mandamento, não. Isso também já era a lei e os profetas. Jesus ressignifica a forma de viver. Jesus ensina para os seus discípulos, olha, vocês, enquanto discípulos que estão aqui sentados sobre esse lugar, aprendendo sobre a lógica do reino, vocês estão agora num ambiente diferente. Vocês sabem que são cuidados por Deus diante das bem-aventuranças. Se vocês sofrerem, vocês serão bem-aventurados. Se vocês se colocarem como retos e justos, vocês serão bem-aventurados. Vocês também precisam colocar em prática a vida de jejum, a vida de oração, a vida de esmola, a prática de justiça. Vocês precisam exercer a justiça. Mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas questões vos serão acrescentadas. Mas, a partir de agora, vocês também têm uma missão. Essa missão não ficará limitada aos judeus. Elas chegarão aos gentios. Porque se um pai sente a necessidade do seu filho de comer pão, ele não vai dar pedra. E vocês agora estão levando esse alimento espiritual. Vocês agora entenderam qual é a necessidade do reino de Deus e estão já neles. A partir de agora, vocês precisam colocar isso em prática, porque já era também a lei dos profetas. Meus irmãos, nós temos, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Jesus, nós estamos na condição dos filhos que ouvem a sua palavra. É como se estivéssemos agora assentados sobre o monte, assentados sobre aquela montanha, e Jesus falando ao nosso coração, olha, vocês precisam agora sair daqui. Vocês já entenderam que são bem-aventurados, vocês já entenderam que precisam exercer a prática de justiça sem que as pessoas saibam. Vocês não precisam fazer orações públicas para as pessoas verem que vocês estão orando. Vocês não precisam fazer jejum e falar para as pessoas que estão jejuando, nem quando ofertarem, quando exercerem a esmola, mostrar para uma mão o que a outra está fazendo. Vocês não precisam de nada disso. Quem precisa ver está vendo que é o Pai. Mas agora a missão está sobre vocês. E aí, esse texto, ele vai se conectar com muitas outras experiências de Jesus com seus discípulos. Aqueles discípulos que estavam com Jesus ali no Sermão da Montanha, acompanharam Jesus na sua caminhada até o momento da sua crucificação. E sabe o que é chocante com isso? Muitos deles não entenderam. Mesmo assentados e ouvindo aos pés de Jesus, muitos deles não entenderam. No momento em que precisou exercer práticas de justiça com aquela mulher ali em Marcos, capítulo 14. Muitos deles criticaram o tratamento de Jesus com a mulher. No momento em que Jesus mais precisou deles, teoricamente assim dizendo, a olho humano, né? No momento em que Jesus estava sendo açoitado, eles se distanciaram com medo. No momento em que a prática de justiça precisava ser colocada em prática, o exercício ali em Atos, quando as pessoas começavam a ser salvas, mas eram gentias, elas precisavam ter olhos bons. Muitos deles colocaram sobre elas preconceitos. A caminhada de fé. Nós vamos, às vezes, ouvir 1, 2, 3 vezes a mesma palavra sobre Jesus. E, aos poucos, eu tenho certeza que Deus ele vai tratando o nosso coração. Chegou um momento que esses discípulos, na prática, entenderam como deveriam viver. Mesmo andando com Jesus, às vezes, tiveram dificuldade de colocar em prática. Deus sabe, às vezes, da nossa dificuldade em colocar em prática tudo que Ele nos ensina. O Senhor, Ele sabe porque Ele viveu com seus discípulos e andando com Ele, ouvindo, tocando, respirando o mesmo ar de Jesus, eles tiveram dificuldade. Isso também não pode ser uma bengala para mim, para você, para continuarmos errando nas nossas práticas. Tem um momento em que precisaremos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina. Vai chegar um momento em que tudo que o Mestre nos ensina, Ele também vai cobrar da gente. Ele vai pedir que apresentemos as nossas mãos para que, de fato, aquilo que Ele nos ensinou, em todas as coisas, na sua palavra, se torne uma verdade na nossa vida e no seu coração. Eu tenho certeza que, diante da palavra de Deus, você tem a oportunidade, nesta noite, de dar pão a quem precisa. Não só o pão espiritual, mas o pão físico também. Assim como o Pai, Ele nos ensina que, num determinado dia, uns irão para a direita, uns para a esquerda. E o Senhor, Ele vai nos cobrar como nós exercemos a prática da justiça e a missão para essas pessoas. Porque como fizemos para elas, é como se tivéssemos feito para Ele mesmo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes as nossas visões, os nossos olhos, eles se fecham, os nossos ouvidos se tampam e a nossa boca se cala para colocar em prática aquilo que o próprio Jesus de Cristo nos ensina. Mas, assim como Ele fez com seus discípulos,
até o texto de Atos dos Apóstolos. Ele sempre deu oportunidades. E esses discípulos entenderam. Quando colocaram em prática, eles viveram o verdadeiro evangelho. Eu tenho certeza de tanto ouvirmos e o Espírito Santo tratar o nosso coração. Vai ter uma hora que nós vamos acertar. Se você já tem acertado, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue te sustentando, te dando graça e que você coloque a cada dia mais o evangelho de Cristo para as pessoas que estão à sua volta. Mas se você tem tido dificuldade em colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, práticas de justiça, coração depositado na obra, a prática do ID, da missão, anunciar o evangelho, amar pessoas. Eu tenho certeza que esse Deus que perdoa e nos ensina a perdoar 70 vezes 7, ele é capaz de nos perdoar nessa noite se orarmos pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa-nos se tem cometido falhas. Que faz me lembrar o hino, perdoa-me, Senhor, se eu não cumpri a sua missão, se eu não fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu tenho certeza que o nosso Deus, com a sua misericórdia, com a sua generosidade, com todo o seu amor, há de nos dar a chance nesta noite, de nos reconciliar com Ele sobre a missão, sobre o nosso propósito, realinhar a nossa missão de cuidar, de fazer o reino de Deus ser manifesto no dia que estamos vivendo. E eu tenho certeza que o nosso Deus, ele ouvirá a sua oração nesta noite, pedindo a Ele por misericórdia, pedindo a Ele, Senhor, me dê uma oportunidade, mais uma vez, de pregar o Teu Evangelho, de fazer aos outros aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, de desdobrar sobre eles, de transparecer sobre eles, sobre o meu próximo, aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, aquilo que eu quero para mim, que eu consiga também dar àqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite, que de fato, Pai, sejamos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas cumpridores. Que o Teu Evangelho, que a Tua palavra, que o Santo Espírito do Senhor nos dê nova chance a cada dia de colocar em prática a Sua justiça, o Seu reino, que a palavra de arrependimento que chegou ao nosso coração, que tem transformado a nossa vida todos os dias, seja e nos dê a condição de colocarmos em prática hoje mesmo, amanhã, sobre a vida de outras pessoas, o pão que o Senhor tem nos dado, tanto o pão que alimenta espiritualmente, como o pão que sacia a fome hoje. Que não trabalhemos na lógica do mérito, mas que o Senhor nos ensine a vivermos a lógica da graça. É o que te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos adorar o Senhor. Nós temos mais um hino para exaltarmos o nosso Deus. Então, eu vou passar a palavra para a Thalita, para a Thaís, para o Jorge, para a Ana. Que Deus nos abençoe com mais esse hino. Após o hino, eu voltarei e estaremos orando e encerrando o nosso culto desta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Em Filipenses 2,9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pensando nesse nome, esse nome maravilhoso, esse nome grandioso, que nos traz consolo, dá paz, que nos conduz, e nós vamos estar entoando o hino de número 62 do cantor cristão. Levado contigo o nome de Jesus do Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Amém. Que Deus abençoe essa família amada, que nos abençoe nessa noite com louvor, com a adoração do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nessa noite e que, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi falado, o Senhor verdadeiramente ajuste os nossos passos, as nossas caminhadas e a decisão de acertar e fazer com que o reino de Deus seja manifesto de fato na nossa vida, na nossa família, nos ambientes que nós frequentamos. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha sido alcançado pela misericórdia de Deus nessa noite. Que Deus abençoe Jorge, Ana, Thalita, Thaís, Tiago, Aline, tantos outros da família, que em nome de Jesus, a nossa adoração ela não cesse agora quando o nosso culto coletivo aqui se findar, mas que durante ainda esta noite, amanhã, depois de amanhã, você continue servindo, amando e adorando esse Deus que é eterno. Vamos orar, encerrando esse momento de culto. Senhor, muito obrigado pela tua palavra desta noite, que o Senhor tenha recebido a nossa adoração, a nossa exaltação. Que, de fato, Pai, a todo instante o teu nome seja glorificado, não só com as nossas palavras, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, das nossas famílias, da nossa igreja, que sejamos cada dia, Senhor, a cada instante, cuidados, amparados pela tua mão de poder sobre nós. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Deus Pai, na graça de Jesus Cristo, seu Filho, na comunhão divina do Espírito Santo. Que essas bênçãos acompanhem a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.